Olá, a paz do Senhor. Eu sou o irmão Gil. Como eu prometi, hoje estou trazendo esse vídeo para vocês que fala sobre o profeta Jeremias. Mas antes disso, quero mandar um forte alô, um forte abraço para os irmãos da cidade de Macaé, que estão sempre aí nos acompanhando no Face, no WhatsApp, no grupo aí que os irmãos me colocaram. E mandar um forte abraço para nossa irmã Simone, que se encontra na cidade de Quissamã. Olha, irmã Simone, um forte abraço para você, que Deus abençoe você cada vez mais ainda, tá bom? Nesse vídeo, amados irmãos, eu quero trazer para vocês curiosidade a respeito da vida desse homem, desse profeta. Um profeta que não há outro igual a ele. Um profeta que é considerado um profeta chorão. Por que ele chorava tanto? Porque Deus permitiu que Nabucodonosor entrasse na cidade. Vamos entender um pouco mais a respeito disso. Vou relatar a história que não estão escritas na Bíblia, mas porém é considerado pela tradição judaica que isso é verdade. Alguns pontos nosso estudo do profeta Jeremias, aonde ele morreu, quem são os seus pais, de onde vieram, trazer algumas coisas que você vai aprender hoje aqui conosco, tá bom? Então vamos começar o nosso vídeo e que Deus abençoe poderosamente você muito mais. O nosso vídeo hoje começa com o profeta Jeremias. Vamos entender que Jeremias, ele nasceu na época do rei Manassés. E depois do rei Manassés veio Amon. Amon depois veio Josias. Josias depois veio Joacás. E depois disso Joaquim, Zedequias, que foi o último rei. Vamos entender, meu querido amado irmão, que o profeta Isaías já tinha no seu sangue uma coisa muito importante. A partir do primeiro capítulo, nos primeiros versículos, Deus já aparece para ele dizendo: olha, eu te escolhi antes de você nascer, antes de você ser gerado, eu te conhecia, eu te escolhi para esse trabalho. Jeremias cresceu e foi a partir do reinado do rei Josias que ele começou a fazer o seu ministério. Meu querido amado irmão, o pai de Jeremias, ele é apresentado e apresenta nos livros de Reis e Crônica, aparece o nome dele relatando. E relata que ele achou um livro sagrado entregue pelas mãos de Moisés. Esse livro foi encontrado dentro do templo quando o rei Josias mandou restaurar o templo do Senhor. O que aconteceu? Ele mostrou esse livro. E uma profecia muito dizia que Josias, ele não ia ver a maldade, a crueldade que ia acontecer nesse povo. Uma profecia foi feita por Utá, uma profetisa, a qual o pai de Jeremias procurou ela. Essa profecia aconteceu na vida de Josias. Mas, meu querido amado irmão, por que Deus deixou isso acontecer? Os pecados deles eram muito. Sabemos que eles adoravam outros deuses, eles não queriam mais saber de Deus, que Deus para eles já não era tão importante. Mas vamos entender que não vamos falar muito sobre os reis, mas vamos falar sobre Jeremias. Essa chamada que Deus fez para ele: olha, eu te conheço, antes de você gerado, você te escolhi para levar essa mensagem, não tenha medo. No primeiro capítulo, Deus já dá uma orientação para ele, já desde criança, já preparando ele que, olha, que você não tenha medo disso. E ele prosseguiu em frente. Mas vamos falar um pouquinho sobre seu pai, a qual achou o livro. Sim, uma coisa muito interessante, se a gente ler, a gente vai ler a Bíblia, a gente vai entender. Você que lê a Bíblia, você vai encontrar alguns pontos que juntam muitas coisas que eu vou falar aqui. E uma das coisas é que o profeta Esdras é parente
do profeta Jeremias. Você sabia? Bom, no capítulo 7 de Esdras, você vai encontrar a respeito disso. Dá uma lida lá no capítulo dele, no capítulo 7 de Esdras, e você vai encontrar que o pai de Jeremias era bisavô. Você vai dar uma lida lá, você vai encontrar. Aí você vai começar a juntar alguns fatos muito importantes no nosso aprendizado. Bom, muitos estudiosos dizem que o pai de Jeremias era descendente do sumo sacerdote da época do rei Davi e do rei Salomão. Então, para você ver que o sangue dele já estava prontamente para adorar, buscar e confiar em Deus. A mensagem principal de Jeremias era para o povo se arrepender dos seus pecados. Era para o povo vir para Deus. Porque se você faz a sociedade com o Egito, você ia ter o costume do Egito. Se você tivesse sociedade com o costume da Babilônia, certamente você teria costume babilônico. Então o que eu quero dizer é que isso já estava acontecendo dentro de Jerusalém. Foi muito triste. A vida de Jeremias não foi fácil. Foi triste? Foi doída? Foi. Mas Deus sempre estava ali com ele. Chega um momento que Jeremias, ele se sente só. Ele se senta só. Não tem mais a companhia dos irmãos. Não tem a companhia mais do pai. Não tem mais companhia dos amigos. Porque a sua mensagem fez que o povo o odiasse. A mensagem de Jeremias fez que o povo caçasse Jeremias. E não deixasse Jeremias não querer mais voltar para a cidade. Porque Jeremias não era de Jerusalém. Ele nasceu e morava em Anadote. É uma cidade que fica perto de Jerusalém. Mais ou menos uns 6 quilômetros. Bom, então quando Jeremias começou a trazer essa mensagem, muitos não gostavam. Muitos não gostaram, principalmente seu pai. E a Bíblia relata que ele se sente triste, porque ninguém mais olhava para ele. Todo mundo zombava dele, ninguém mais queria saber de Jeremias. Jeremias passava na esquina, vamos sair perto de Jeremias. Jeremias passava pela praça, não quero mais falar com Jeremias. Então Jeremias, por isso ele foi fortemente abandonado pelo seu gente querido. Então Jeremias teve essa dureza dentro de si, do seu coração. Sabemos, se a gente for começar a ler a Bíblia, vamos encontrar que Jeremias passou por perseguição, muitas perseguições. Jeremias, ele foi jogado ao poço para morrer. Ele não foi jogado no poço para deixar ele lá 1 ou 2 dias, não. Jeremias foi jogado ao poço para morrer. Mas como Deus cumpre a sua palavra, ele disse, não tema, eu vou te livrar. E Deus livrou ele poderosamente. Como muitas pessoas dizem, eu estou igual Jeremias, eu estou no poço, mas alguém vai aparecer e vai me tirar de lá. Possivelmente, nós esperamos isso. E nós falamos isso. E certamente Deus cumpre conosco também a sua palavra. E assim cumpriu a Jeremias. Jeremias foi lá, pela graça de Deus, desceram uma corda, amarrou em Jeremias. Puxaram Jeremias para cima e saiu de lá. Porque Deus estava no controle de Jeremias. Jeremias dizia para o povo, olha, se arrependa. Vai vir aí e acho bom você se arrepender. A gente começar a ler a respeito de Jeremias, a gente vai encontrar que Jeremias, ele começa a dizer ao povo para se arrepender, para largar o costume de adorar outros deuses, para largar essa vida que eles têm, essa vida ruim, essa vida que não vale a pena ter. E Jeremias queria que o povo voltasse para Deus. E toda vez que Jeremias ia falar com o povo, ele chorava. Sabia disso? É por isso que ele é considerado o profeta chorão. Ele pregava a palavra, ia lá, profetizava e chorava ao mesmo tempo. Porque Jeremias tinha um grande amor por Jerusalém. Jeremias tinha um grande amor pelo seu povo. Assim como Deus também tinha um grande amor pelo seu povo. Por isso que ele mandou Jeremias. Então, chegando ali, Jeremias, fiel em suas palavras, mas foi muito perseguido, muito caluniado.
algum ponto no livro de Jeremias, a gente vai encontrar que Jeremias, ele já fala para o povo se render. Sim, ele fala para o rei, olha, se rende, vai como escravo, vai para a Babilônia, você vai viver, você vai ter muitos dias de vida. Foi isso que aconteceu com o rei Joaquim. Ele foi preso, foi levado, ficou na cadeia, mas a Bíblia fala que ele saiu da cadeia e sentou à mesa com o rei, cumprindo o que Deus tinha falado. Ele se rendeu e Deus o abençoou. E ele morreu até chegar o seu dia de, infelizmente, não voltar mais para Jerusalém. Mas não morreu na cadeia. Foi a promessa que Deus fez, a profecia, e ele cumpriu na vida do rei. Bom, a gente vai encontrar muita história a respeito de Jeremias. O que eu quero contar aqui é um fato muito bom para nós, para a gente meditar em nossa vida. Sim. O que aconteceu com Jeremias? Jeremias foi para a cadeia. Quando Jeremias estava na prisão, o povo entrou. O povo da Babilônia entrou, destruiu tudo, arrebentou tudo e acabou com tudo. Mas a causa que Jeremias foi para a cadeia é que Jeremias falava para o povo de Israel, forte, duro, para se arrepender. Jeremias nunca voltou atrás da sua palavra e nem teve temor por todo o mal que viesse sobre ele. Talvez Deus não permitiu que ele casasse. Por quê? Por causa disso. Porque foi duro para Jeremias. E certamente seria mais duro ainda para os seus filhos. Seria mais duro ainda para a sua esposa. E certamente, quem sabe, os próprios filhos de Jeremias fossem para o cativo ou morresse ali mesmo. E Deus não concedeu que ele casasse. Talvez seja isso. O povo estava tão ruim, tão ruim. A mensagem de Jeremias era tão dura que ele chega a comparar o povo daquela época com uma prostituta. É uma dureza ouvir isso. Todo mundo que ouve isso é uma dureza. E o povo se irritou muito bravamente com isso. E procuravam matar ele. Quando Jeremias foi jogado na cadeia, lá no calabouço, o que aconteceu? O povo entrou, invadiu, saiu matando todo mundo. E muito importante, uma coisa que me chama a atenção. O rei mandou procurar Jeremias. Sim, o rei da Babilônia. Mandou procurar Jeremias. Porque Jeremias dizia que o rei ia fazer isso. Se você escuta que Deus vai te entregar algo, você vai atrás desse profeta. Foi o que aconteceu com Jeremias. Encontra Jeremias. Foi a ordem do rei. Encontraram Jeremias e libertaram Jeremias da sua prisão. Porque certamente ali estava o homem de Deus. O que aconteceu depois disso? Amados irmãos, meus queridos, o que aconteceu depois disso é que Jeremias testemunhou a destruição de Jerusalém. Jeremias foi uma testemunha ocular da destruição do templo do Senhor, do saqueamento, tacaram fogo, destruíram, derrubaram tudo e acabou. Foi promessa de Deus. Deus falou que isso ia acontecer. Mas Deus também falou para Jeremias que ele ia restaurar o povo. Depois de 70 anos ele ia voltar para lá. Mas o que aconteceu depois disso? Bom, Jeremias escreveu o livro de Lamentações. É um livro que a gente lê, a gente vai contar Jeremias se lamentando por tudo o que aconteceu. E é muito triste. Eu sempre gosto de ler Lamentação e é muito triste a gente ver que Jeremias ele se lembra da glória daquela cidade, de Judá, de Jerusalém, ele se lembrava. E não tem mais aquela glória, não tem mais aquilo. Jeremias não foi para o cativo, ele ficou por ali mesmo. Ele ficou ali porque o rei libertou ele. E o rei da Babilônia, do Egito,
ele também colocou um governador sobre aquele lugar, sobre aquela região. E Jeremias ficou ali com eles até ele morrer. Não, não é até ele morrer, até o governador ser morto. Esse governador ele foi morto, foi assassinado. Mas alguns estudiosos dizem que Jeremias tem duas versões. A primeira versão é que depois do assassinato desse governador, Jeremias foi embora para a Babilônia, acompanhando o exército de Babilônia. Isso não está escrito, é um fato, que muitos sempre falam a respeito disso. E outro fato é que os judeus comemoram esses dias. Sim, o dia o dia da morte do profeta, eles se relembram, é uma tradição judaica, que eles se relembram as mortes dos profetas. E a tradição, essa tradição judaica, ela nos diz que o profeta Jeremias, ele fugiu para o Egito. Foi para o Egito, ficou na cidade de Tápimes e de lá ele foi apredejado. Ele morreu lá. Foi apredejado pelos seus próprios companheiros que foram para lá, que foram morar, fugir, porque os caldeus estavam tomando conta da região. E provavelmente ele tinha 90 anos de idade quando ele morreu. Bom, e dizendo segundo alguns homens que o resto mortais dele, depois de algum tempo, foi levado para Alexandria. Bom, não sei se é verdade, mas alguns livros falam a respeito disso. Tá? E a parte mais interessante que eu quero chamar a atenção de você é que vamos juntar os fatos. Amém? Vamos juntar os fatos. Bom, aqui nós já falamos que o profeta Esdras é parente do profeta Jeremias. Está escrito no livro de Esdras, capítulo 7. Ótimo. Para a gente raciocinar, vamos raciocinar um pouco. Você já leu o livro de Daniel? Já? Graças a Deus. Bom, Sofania, você também já leu? Sim. Vamos ligar os fatos. Vamos ligar a idade que eles têm. O momento que ele escreve os livros deles. O que nós vamos encontrar é que Daniel foi levado ao cativeiro muito novo, significando que ele estava em Jerusalém. Na época, na hora da destruição. Para você ver. Vamos ligar os fatos. Você vai lá, liga os fatos e você vai encontrar que realmente Daniel estava lá. Sofania também estava lá. Provavelmente contemplaram, assistiram à destruição da sua cidade amada, do templo do Senhor Deus. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Aqui nós aprendemos um pouco mais a respeito do profeta Jeremias. E eu quero deixar um versículo para você que Jesus Cristo fala muito a respeito disso. Jesus Cristo fala: e vós dizeis, se nós vivemos no tempo dos nossos pais, nós não teríamos matado os profetas. Não quero comentar muito, mas por causa disso, tem a tradição judaica que comemora as mortes dos profetas. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu espero na próxima semana eu postar mais outro. E nós vamos estar falando a respeito do profeta Isaías. Você sabe muito a respeito do profeta Isaías? Bom, vamos atrás das informações, tanto na Bíblia como estudos fora da Bíblia. Nós vamos encontrar muitas coisas. Acredite, nós vamos atrás da verdade. Porque se está escrito, nós vamos atrás. Deus abençoe vocês e abençoe poderosamente o seu lar, a sua casa, o seu trabalho, o seu ministério. Deus abençoe vocês. Fique todos com Deus. A paz do Senhor.